E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. A herança da minha mãe. A moça que nos conta esse relato diz que essa é uma história de amor de mãe, em fatos simples, porém sobrenaturais. Ela conta que em 2014 a mãe dela teve um infarto grave, com ruptura da válvula mitral. E ela diz que já havia alguns anos que a mãe dela vinha sofrendo também com um Alzheimer de origem vascular. E por conta da doença, ela aprontava várias coisas, tipo comia doces escondida, guardava coisas em lugares absurdos e, é claro, não lembrava nada de fatos recentes. Mas mesmo sem memória, a mãe dela lamentava não ter nada para deixar para ela, para a filha dela. Mas a moça que nos conta esse relato retrucava, dizendo tudo que ela é hoje, ela deve à mãe dela. O caráter dela, os estudos dela, a fé, a capacidade de amar, tudo foi a mãe que ensinou. E ela conta que na época que a mãe dela sofreu esse infarto, a moça que nos conta esse relato estava trabalhando muitas horas por dia. Por conta disso, muitas coisas da mãe, quem estava cuidando e organizando eram as enfermeiras e a cuidadora. A enfermeira e a cuidadora, né? E aí, num sábado à noite, a mãe dela reclamou de falta de ar. Aí ela feriu a pressão e viu que estava baixa. Aí ela ficou assustada e chamou a ambulância. Então acomodaram a mãe dela na ambulância, tudo, só que ela não encontrava os documentos nem a carteirinha do convênio da mãe dela. Naquele momento, então, ela foi para o hospital sem nada. Conseguiu atendimento por conta da gentileza das pessoas que estavam ali atendendo no hospital. E naquele momento, com grande angústia, ela deu um beijo na mãe dela e disse que a amava. E a mãe dela foi sedada e ela teve que voltar para casa para procurar os documentos. E ela conta que nesse momento já tinha chegado a cuidadora da mãe dela também, aí todo mundo já estava lá procurando os documentos. Mas não tinha jeito, elas não encontravam, nem em lugares possíveis e nem em lugares impossíveis. Não estava achando em parte alguma, nem documento, nem carteirinha de convênio. Não houve reza ou simpatia que funcionasse. E não acharam a carteirinha do convênio. A identidade estava muito bem guardada, dentro de um livro no fundo de um armário, mas encontraram. Agora a carteirinha do convênio... Bom, resumindo, na segunda-feira ela teve que ir na sede do governo, responsável pelo convênio estadual de saúde, porque a mãe dela era professora do estado. E assim foi. Chegou lá na sede de saúde do governo, apresentou a RG e o boletim de internação da mãe dela e solicitou uma cópia provisória da carteira do convênio. Até aí tudo bem, mas aí a senhora do guichê fez uma pergunta muito intrigante para ela. A senhora perguntou o seguinte: sua mãe tá viva? Que coisa! Ela não fez a prova anual de vida para receber a pensão do pai desde 2007. E a moça que nos conta esse relato diz que nem sabia de pensão, só sabia da aposentadoria mirrada de professora que ela tinha. Mas aí ela explicou para a atendente ali a situação do Alzheimer da mãe dela, que foi mais ou menos nessa mesma época que ela começou com problemas para cuidar de si e das suas coisas. Mas naquele momento ela nem pensou mais nisso, ela voltou e correndo para o hospital. Acertou toda a documentação lá e à noite deixou a mãe no CTI em coma e voltou para casa. Agora pensa num choque. Ela chegou em casa, abriu a porta de casa e ali estava. Agora pensa num choque. Ela chegou em casa, abriu a porta, acendeu a luz e ali estava. Na mesinha de entrada, a carteira do convênio. Era impossível. Elas tinham colocado a casa abaixo procurando a bendita da carteira do convênio. Imediatamente ela ligou para a enfermeira da mãe dela e para a cuidadora, perguntando se elas que tinham encontrado e deixado ali, mas nenhuma das duas tinha encontrado a carteirinha, não foram elas que deixaram ali. E essa era a única hipótese que ela tinha, fora isso, a carteira de saúde estava ali porque sim. Bem mais tarde, cerca de um mês após o falecimento da mãe dela,
O advogado avisou para ela que foi uma sorte saber da pensão. Assim, eles podiam solicitar o reembolso do tempo que a mãe dela não recebeu. Hoje ela sabe que tinha uma mãozinha da mãe dela ali, sumindo com a carteira do convênio, para ela ter que ir até a sede do governo para ficar sabendo da pensão. A mãe dela queria deixar um pezinho de meia para ela. E aqui ela deixa mais um fato interessante que aconteceu com a morte da mãe. A mãe dela sempre pedia para que ela parasse de fumar. E ela diz que hoje em dia ela realmente não fuma mais. No entanto, na época em que a mãe dela morreu, ela ainda fumava. E durante o velório da mãe dela, num certo momento, ela saiu da capela e foi fumar um cigarro lá na rua. E depois da primeira tragada que ela deu no cigarro, ela sentiu um tapa na mão dela. Um tapa de leve, mas forte o suficiente para fazer o cigarro ser jogado longe. E escutou a mãe dizer: "Para, filha." Ela termina dizendo que ela e a mãe sempre tiveram um vínculo fortíssimo. E ela sabe que esses acontecimentos foram a força do amor, a confortando e a fortalecendo. Vamos ver mais um. Deixa eu ver se os nomes já estão trocados. Espera aí. Tá. Nomes tudo trocado já. A Maledite na vida do Rick. Oi, Ana. Meu nome é fulana, mas já sei que vai me chamar de fulana. Tenho 21 anos, já enviei outros relatos, amo seu canal e não perco nenhum de todos os seus vídeos. Tudo mencionado na história estará com as identidades trocadas. Tá, tudo trocado, inclusive nomes e cidade. Muito bem. Essa parte só para você saber, para que os envolvidos não identifiquem a história aqui. Ok. Bom, Ana, eu tinha por volta de uns 8 ou 9 anos e morava com meu pai e com a minha madrasta na casa dos pais dela. Morávamos nós três, eu, meu pai, minha madrasta. Os pais dela e o irmão dela, que aqui vou chamar de Rick, o irmão da madrasta, é isso? Os pais dela e o irmão dela, que aqui vou chamar de Rick, o Rick tinha recém-chegado da Holanda. Eles eram descendentes, pois o pai era holandês. Somente a mãe da minha madrasta era brasileira. Enfim, o Rick sempre foi um homem tímido. Ele nunca saía, nem tinha amigos e conversava pouco com a gente. Passava muito tempo na frente do computador. E um dia, de repente, na mesa do almoço, o Rick faz um comentário, o que não era nada comum dele. Disse assim: "Eu arrumei uma namorada." Todo mundo arregalou os olhos, mas apenas a mãe dele respondeu: "Como assim, meu filho? Arrumou uma namorada? Onde? Quando foi isso? Tipo, você não sai de casa?" Ele estava um pouco nervoso, então respondeu: "Arrumei, na internet." E ficou o maior climão. Eu e o meu pai nem levantávamos a cabeça para ver o rosto da família, pois claramente aquilo estava estranho. Assim a mãe comentou: "Só toma cuidado, meu filho, você não sabe quem está atrás da tela." O pai deles finalmente comentou: "Toma cuidado." O assunto encerrou. E depois de algumas semanas, eu cheguei da escola com o meu pai, que tinha ido me buscar, e ele me pediu para trocar de roupa e ir para a cozinha tomar café, pois a gente tinha visita. E eu, sempre muito curiosa, perguntei quem era. E meu pai apenas disse: "É a namorada do Rick. Se comporta, hein?" Tá, fui correndo, pois eu estava curiosa. Quando cheguei na cozinha, ela estava lá sentada na mesa e disse: "Oi, então você que é a fulaninha?" Tá, é fulana. "Você que é fulana? Você é linda, parece criança de filme. Todos aqui falaram muito bem de você. Estava ansiosa para que você chegasse logo. Como foi na escola? Meu nome é Elisa." Eu fui, cumprimentei ela e meu pai já foi logo dizendo:
Fulana agradece a Elisa. E eu, obrigada, Elisa. Tava legal na escola. Bom, não conversei muito, mas ela, todo momento, puxava assunto comigo. E todos da casa estavam com uma cara meio de desconfiados, mas tratando ela super bem. Depois disso, o Rick mudou completamente. Ele saía todos os dias, até que chegou um dia que ele nem dormiu em casa. Era um sábado de manhã e nada dele aparecer. Todos, muito preocupados, ligavam para ele, dava caixa postal. Quando eram umas 3 da tarde, ele chegou. Estávamos todos na sala. A mãe dele falou, Rick, onde você estava? Nossa, você sai, não avisa, não volta para casa, deixa todo mundo preocupado. Onde você estava, Rick? Novamente aquele climão, né? E eu e meu pai fingíamos que nem estávamos vendo o que estava acontecendo. E ele respondeu, ué, mãe, eu só saí, só. Eu não sou mais criança. Sempre em tom um tom meio nervoso, né? Nervosismo, assim, meio... Bom, o pai deles, então... E aí o pai deles também chamou a atenção e disse assim, ó, mesmo que você não seja mais criança, você mora com a gente, Rick. Você quase mata sua mãe de preocupação, rapaz. Bom, então, eis que ele fica super nervoso e responde o seguinte. Vocês querem mesmo saber? Eu fui me casar, escondido. Eu me casei com a Elisa no civil e eu casei mesmo. Eu sabia que vocês todos iam ser contra. Minha madrasta respondeu a ele. Nossa, Rick, você mal conhece essa mulher. E já que queria tanto se casar, você podia ter nos convidado. Afinal, você é maior de idade. Você faz da sua vida o que você quiser. Você é um sem noção mesmo. Enfim, depois daquele dia, a mãe deles, que sempre foi muito católica, quis urgentemente organizar um casamento na igreja. Então a Elisa aparece em mais uma visita para pedir ao meu pai que eu fosse a daminha dela. Meu pai deixou e ela comentou, vamos escolher o vestido mais bonito para você, porque você já é linda, quero que você fique igual uma princesa. Bom, o casamento aconteceu, foi a coisa mais forçada do mundo, porque ninguém da família estava feliz por ele. E dela não tinha nada, e do lado dela não tinha nada de convidados, apenas algumas vizinhas dela e uma tia, entre aspas, dela. Ela disse que não tinha muitos familiares, que sempre foi sozinha. Depois do casamento, começaram a acontecer coisas muito estranhas com o Rick quando estava junto com ela. O Rick bateu o carro do pai dele voltando para casa. Não aconteceu nada com eles, mas o carro deu PT. Eles arrumaram uma cachorrinha, a Laika, que foi ficando doente, triste, e um dia as 2 orelhas da cachorra simplesmente... Hã? Como assim, gente? A cachorrinha foi ficando doente, triste, e um dia as 2 orelhas da cachorra simplesmente caíram. Tipo, caiu da cabeça? Sem explicação nenhuma. Depois de um tempo, ela morreu doente. Sei lá, Como assim que a orelha caiu da cachorra? Tipo um tipo de hanseníase de animal? Mas caiu assim da cabeça? Bom, Rick perdeu o emprego, parou com a faculdade que seus pais pagavam e passou a... Quantos anos tinha o Rick? E passou a morar com a Elisa em uma casa alugada. Elisa mal aparecia na nossa casa, só quando tinha que ir com o Rick. Ela trabalhava em uma loja de sapatos e foi ficando cada vez mais bem arrumada. Aparecia com sapatos, roupas e bolsas de luxo, e o coitado do Rick parecia que ia desaparecer de tão magro. Todo mundo perguntava por que dele estar tão magro, e ele dizia que era porque tinha parado de jantar. Ele estava apagado, dava para ver o estado dele, coitado. Por fim, ele ficou com uma anemia muito séria e a Elisa aproveitou disso. Fez ele assinar uns papéis que mais tarde descobrimos que eram papéis que davam a ela todos os bens que ele tinha. Um divórcio, passava a ela todos os bens que ele tinha, era um divórcio também e aceitando dar uma pensão a ela.
fez uma macumba. Ela fez uma macumba que foi descoberta por um amigo da família, na qual ela pedia a morte do Rick sem ter nenhum diagnóstico, uma morte súbita. Então ela sumiu no mundo e deixou o coitado magro, sem dinheiro e sem nada, todo endividado. Ele voltou para a casa dos pais dele, recorreu à justiça e se livrou da pensão, mas o que ele perdeu não teve volta. E nunca encontraram a Elisa. Ela sumiu e, segundo a advogada da família, deve ter ido para outro país. O Rick desencadeou numa depressão e síndrome do pânico, toma remédios fortes, faz terapia e até hoje não se relaciona com mais ninguém. Mas, gente, como assim? Tipo, ele já caiu numa macumba braba de hipnose? Como pode, assim? Enfim, não sei, né? Tem mulher que tem muito jeito, assim, da engambelada. Ela pega o perfil correto, fala, esse aqui eu consigo enganar. E vai. E aí teve a ajudinha de um feitiço, né? Um negócio assim. Pois é. Deu golpe. Mas, gente, eu fiquei pensando na cachorra. Como que caiu as orelhas? Newton, me explica aí. O que é isso? Caiu assim da cabeça? Tadinha. Então, tudo já era coisa do feitiço que ela... Gente do céu. Bom, tomara que tenha se estrupiado também na vida, né? Tomara. Ah, acontece. Vai se estrupiar assim. Vamos agora para o relato de hoje, que é este aqui. Guerra de Bruxas, Maledites. Deixa eu ver se é um moço, uma moça, acho que é um moço que nos conta. Ok, ele diz que está sem nomes o relato. Vamos lá. Olá, Ana Matheus, e olá a todos os assombrados. O meu nome é Fulano. Tenho atualmente 27 anos e moro em Minas Gerais. Hoje vou contar um relato que aconteceu comigo e com a minha família há mais ou menos 2 anos atrás. É um relato totalmente verídico que marcou muito a minha família, principalmente por ser algo que nunca esperaríamos vindo de pessoas que tínhamos um grande carinho, mas que se revelaram verdadeiras cobras traiçoeiras em nossas vidas. Em minha casa morava eu, Fulano, minha mãe, minha irmã e meu cunhado. Minha mãe acredita no sobrenatural somente quando isso pode, de alguma forma, afetar a negatividade. De alguma forma pode afetar... Peraí. Isso somente quando isso pode, de alguma forma, afetar afetá-la. Isso pode, de alguma forma, afetá-la negativamente, como, por exemplo, inveja, olho gordo, orações contrárias. Depois eu vou mandar um relato sobre orações contrárias para você. Chega a ser engraçada, de tão absurda que é a história. Mas a minha mãe não é paranoica com isso, não. Ela só fala, tipo, tá repreendido e pronto. Já a minha irmã, que é do signo de Áries, acha tudo isso uma palhaçada. Meu cunhado morre de medo, mas adora saber sobre o mundo espiritual. Eu, Fulano, sou bruxo, pratico há quase 10 anos e tenho muitos relatos sobre o meu caminho espiritual. Alguns eu fui o herói, entre aspas, outros a vítima e em outros o maledito. Eu vou mandar depois o meu relato sobre a amarração quebrada. Nem eu fui uma... sobre a amarração quebrada. Nesse eu fui o maledito. Ok, aguardaremos o seu relato. Nesse relato que eu vou contar aqui, eu também fui a vítima, o herói e o maledito. Nesse relato aqui, agora é isso? Nesse relato que vou contar, eu também fui a vítima, o herói e o maledito. Vamos ver o que é isso aqui, gente.
Minha família por parte de mãe é muito grande, mas com o tempo e por causa de brigas, de fanatismo religioso, ameaças em nome de Deus e orações contrárias, fomos nos separando. Ficou insuportável os almoços e jantares com a família inteira. Por conta disso, nos aproximamos mais de amigos e sempre os recebíamos em casa. Tínhamos muita amizade com a família da ex-esposa do meu primo, vou chamá-la aqui de Maledite Nova, que era constituída pela ex-esposa do meu primo, a Maledite Nova, sua irmã, Maledite Velha, seu namorado, a mãe delas, a Maledite Idosa, e o pai, idiota mesmo. Ai, meu Deus. Mostravam-se pessoas agradáveis, amigas e com uma mente aberta sobre vários assuntos. Ao contrário do meu primo... ao contrário do meu primo, que é um mau caráter de mão cheia. Eles passaram a estar em churrascos, comemorações mais íntimas, almoços de domingo e era ótimo tê-los por perto. Mal sabíamos da guerra que enfrentaríamos. Bom, o mais importante... Cadê onde estou? Ok, a Maledite Velha adorava falar que ela era da Umbanda e sempre fazia proselitismo para que sua mãe, Maledite Idosa, e sua irmã, Maledite Nova, também começassem a frequentar os cultos e reuniões. Sempre dizendo as maravilhas que a pombagira podia fazer por elas, que as pombagiras, enfim, adoravam cigarros e ela dava perfumes para elas, etc. Não tínhamos preconceito contra ela porque eu sou bruxo e a minha mãe, irmã e cunhado só achavam que ela estava deslumbrada demais com isso e que era somente empolgação. Mas o mais importante, nós nunca a tratamos mal por conta de suas crenças. Nunca desdenhamos dela e nunca fizemos cara feia diante das suas falas sobre os terreiros, as entidades. Nós só respeitávamos. Um adendo, Ana. Eu pratico bruxaria, sou bruxo. Elas praticavam magia da Umbanda, umbandistas. São práticas, entidades, crenças e modos de ver a vida diferentes. A prática da bruxaria tem todo o seu ritual e poderes centrado nos deuses e neles confiamos as nossas vidas. Em um jantar aqui em casa, minha mãe reparou que a Maledite Idosa olhou para ela de forma estranha. Mas relevou, pensando que fosse somente uma impressão ou que ela poderia estar olhando de fato para ela, mas que estivesse pensando em algo totalmente diferente naquele momento. Ou no mundo da lua mesmo, sabe? Algo assim. E ficou por isso mesmo. Meses depois, minha mãe começou a ter muitas dores de cabeça e dores na coluna, como se tivesse levado uma surra. Mas confiou que fosse somente o colchão de sua cama, que estava duro demais, ou uma posição ruim que tivesse feito isso. Estranhamente, a família das Maledites começou a se afastar e também reparamos uma frieza da parte delas sobre nós. Eu, desconfiado, olhei em meu tarô para saber o que estava acontecendo. E pasmem, o tarô me revelou traição, armadilhas e aconselhou a me afastar das Maledites. Só que eu havia emprestado um livro de magia para elas. Era um livro sobre magia de amor dentro do contexto da bruxaria, que tem a ver com o relato que eu vou mandar sobre a amarração quebrada. Eu sei que eu não sou santo, mas quem que está... eu sei que eu não sou santo, mas quem que está encarnado aqui né? Mesmo assim, não dava direito para elas nos fazerem mal, se tínhamos um grande carinho por cada uma delas e por sua família. Sempre as tratamos com muita amizade e respeito.
Bom, então decidi ir até a casa delas para pegar o meu livro de volta e mandei mensagem para a Maledite nova, falando que eu precisava urgentemente do meu livro e que já estava indo buscar. Ela disse, ok, pode vir. Saí de casa recitando vários encantamentos de proteção em latim e cheguei lá com todos os meus escudos espirituais prontos a me defender. Cumprimentaram-me, convidaram para entrar e me ofereceram um café. Óbvio que graças ao tarô eu já estava esperto com elas, eu não aceitei. Só disse que eu precisava ir embora porque estava esperando uma visita em casa. Peguei meu livro e já fui me despedindo. Até aqui eu achei que tudo tinha acabado, que a nossa única ligação havia sido rompida. Engano meu. Alguns dias depois, a cabeça da minha mãe foi só piorando e piorando. Não sabíamos mais o que fazer. Não existia Covid para dizer que poderia ser uma suspeita na época. Ela já não estava aguentando fazer nada e não aguentava ir para o trabalho, pois já estava ficando debilitada de andar por causa da dor na coluna. Ok. É que ele falou dor de cabeça ali, enfim. Foi aí que eu me toquei que isso poderia ser um ataque espiritual vindo das Maledites. Fui verificar junto ao tarô e realmente era um ataque espiritual. Nesse dia estávamos todos em casa, já estava anoitecendo e a minha mãe só piorando. Minha irmã cuidou de dar mais remédios para ela. Meu cunhado tinha um compromisso já marcado com os amigos do futebol. O que minha irmã disse que inclusive minha irmã disse para ele não ir. Mas como a teimosia é grande, ele foi sem ela saber. Eu, sabendo do que realmente se tratava, fui para o meu templo pessoal de bruxaria, que é um cômodo à parte na minha casa. E comecei a estudar o que poderia ser feito e, por sorte, era noite de lua cheia. Eu tinha à minha disposição todo aquele poder da lua para usar como um contrafeitiço para o mal que estava rodeando a minha irmã. Comecei um pequeno ritual usando velas, espelho, sal, ervas e uma representação da minha mãe em forma de boneca. Comecei transmutando toda aquela energia, o que era para causar o mal, passou a trazer cura e saúde. Mas a resistência do que enviaram contra nós era forte, e então usei o poder da lua para desviar o ataque para longe dela. Qual foi minha felicidade quando vi que deu certo e ela começou a ficar melhor e a dor começou a diminuir. Mas infelizmente o ataque pegou em outra pessoa. A energia negativa foi desviada para longe, pegando no meu cunhado, o único que estava fora da casa naquela noite, lá no campo de futebol. 20 minutos depois do meu ritual, recebemos a ligação que o meu cunhado havia batido a cabeça e desmaiado. Não sabiam se tinha dado traumatismo craniano e chamaram a ambulância. Fizeram exames e eles viram que a batida foi tão forte que ele havia quebrado o osso acima do olho. Aqui, frontal. Ficou fundo esse local no rosto dele, como se tivesse um amassado, ficando um buraco. Por pouco não aconteceu o pior. Mas, gente, que batida de cabeça foi essa? Contei tudo para minha família sobre quem tinha feito isso, sobre o que o tarô havia falado e pedi desculpas ao meu cunhado por ter pego nele toda aquela energia negativa. E ele, impressionado, riu, dizendo que infelizmente ele foi a vítima. Minha mãe ficou muito chateada e impressionada pelo fato de que as Maledites queriam realmente matá-la. Durante a semana, comecei a me disciplinar mais com a defumação e a limpeza da minha casa, para acabar com qualquer resquício de magia negativa que ainda pudesse estar ali. E fui cômodo por cômodo expulsando todo o mal. Na noite daquele dia, após já ter ido dormir, eu me vi, em sonho, fazendo novamente a defumação na minha casa.
mas me dei conta de que aquilo era um sonho lúcido e uma mulher com um vestido rodado, descalça e descabelada, me olhou e disse sobre a minha defumação: "Você não pode fazer isso." E eu disse: "Não posso o quê, minha filha? Agora que eu vou fazer mesmo, você vai ver." Agora que vou fazer mesmo, você quer ver? Toma fumaça! Ana, o espírito daquela mulher no meu sonho saiu correndo para dentro da minha casa e se escondeu. Quando eu passo na janela da minha sala, em sonho ainda, ela pula em cima de mim e fala: "Seus deuses não podem te ajudar." E eu falei: "Podem sim e vão." Chamei por eles, empurrando aquele espírito, e pulei em cima dela, no que ela simplesmente evaporou, deixando só aquele vestido no chão. Acordei sentindo que havia acabado de passar por uma guerra espiritual no sonho e que a minha defumação havia dado certo. Minha mãe, já melhor, foi tentar descobrir com as amigas da Maledite se ela havia dito alguma coisa que pudesse servir como possíveis motivos para o afastamento e o ataque espiritual. Ela ficou sabendo que a Maledite idosa começou a desenvolver um ciúmes da minha mãe com o marido dela. Ana, minha mãe nem olhava para o marido dela. Ele já era idoso e não era bonito, não. Minha mãe é nova, tem 43 anos. Tem 43 anos ainda. E tem seus namoradinhos, tá? Não precisa ficar de olho no marido alheio, não. E velho ainda por cima, e feio. Mas eu me tornei um maledito. Eu fui buscar vingança. Em uma noite de lua minguante, chamei todos os meus ancestrais e os deuses da noite. Pedi retaliação e exigi um retorno. Foi uma noite exaustiva, mas com resultados promissores. O marido da Maledite idosa descobriu que ela estava tendo um caso com um homem mais ou menos 20 anos mais novo e que morava no mesmo condomínio que eles. Olha só, com ciúme do marido e fazendo as coisas. O marido da Maledite idosa a expôs para o condomínio inteiro, mandando ela para fora de casa, xingando ela daquilo para baixo. Ela saiu levando as mudas de roupa nas mãos e completamente humilhada. Risada de bruxa. Hoje em dia não temos mais notícias das Maledites. Eu não sei se reataram, se estão bem ou se aconteceu mais coisas. Sabemos somente que não colocamos mais ninguém assim em nossa casa e em nossas vidas. Somos mais cuidadosos com tudo isso e eu passei a desenvolver mais a minha magia para evitar quaisquer novas situações como essa. Obrigado, Ana, pela oportunidade de contar o meu relato. Em breve mandarei mais. Creio que são bem interessantes e os assombrados vão gostar. Abraço e beijos para você e sua família e para todos os assombrados. Beijos para você, muito obrigada pela sua história, pelo seu relato. Então o povo de lá mandou feitiço, você bateu. Então, será que era a Pombagira que ela tanto falava e mandou fazer alguma coisa? Mas, ou era algum outro espírito, né, se fazendo passar por uma, se fazendo coisa ruim assim, para acabar com ela, mas... E ela ficou brava, não queria que fizesse a defumação. Vou fazer, tome fumaça. Tome fumaça. Vai, sai daqui. Fumacê na tua cara. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos ler mais relato. Tem um aqui que se chama Vugo. V-U-G-O. Vugo. Vamos lá. Olá, Ana e assombrados. Sou fulana, mas pode me chamar do quê de fulana? Sou casada, tenho um filho de 14 anos e moro em São Paulo, capital.
Amo o canal, estou por aqui desde o início e já sou membro há 2 anos. Assisto vocês todos os dias, quando estou fazendo faxina e na hora da academia. É tão bom ficar ouvindo relatos nessas horas, parece até que o tempo passa mais rápido, eu amo. Obrigada, legal. Já tive a hora de ter alguns dos meus relatos contados por você no canal. E hoje venho contar mais um que aconteceu comigo e com meu primo quando éramos crianças. Os nomes já foram trocados, pode ler tranquila. Muito obrigada. Desde quando eu era pequena, me lembro de ver e sentir coisas estranhas. É algo que acontece comigo até hoje. Hoje em dia eu lido bem com tudo isso, não tenho mais medo, mas essas coisas já me causaram muitos sustos e muito medo antes, principalmente quando eu era mais nova. Esse fato ocorreu comigo quando eu tinha 6 anos e com meu primo Daniel, que tinha 3 aninhos na época. Era o ano de 1988 e eu estava na casa da minha avó, que era ao lado da minha. Ambas eram no mesmo quintal, só que a sala da minha avó dava fundos com um quintal bem grande, que já era no fim do nosso terreno. A janela da sala dela era bem grande, com vidros transparentes e vivia aberta para o ar circular. Do lado esquerdo dessa janela dava para ver o fundo da minha casa, que logo após o término da mesma havia um quartinho construído, o famoso quartinho de bagunça que usávamos para guardar ferramentas e outras coisas pouco usadas do meu pai e do meu avô. Esse quartinho era uma construção bem pequena, vivia fechado por uma porta de madeira e tinha um telhado pequeno em cima com telhas brasilite. Desculpe, mas eu não sei se o material de que elas são eu não sei o material que elas são feitas. A gente conhece como telha brasilite. Eu só sei que eram muito usadas na época e bem resistentes, é verdade. O sofá da sala da minha avó era bem embaixo da grande janela. Então, quando nós, as crianças, ficávamos em pé nesse sofá, conseguíamos ficar debruçados na janela e com vista total para o quintal dos fundos e para o quartinho de bagunça que citei acima. Só estou dando esses detalhes para melhor visualização e entendimento do local, pois foi lá que o meu primo e eu vimos uma coisa bem estranha. Nesse dia em questão, o meu primo veio com a minha tia Suzy, mãe dele, para almoçar na casa da minha avó. Eles tinham acabado de chegar, então subimos no sofá da minha avó e ficamos pulando e brincando enquanto as duas, junto com a minha mãe, conversavam. Pois foi quando debruçamos ali na janela, como de costume, olhei para o quintal e algo me chamou a atenção do lado esquerdo, no telhado do quartinho de bagunça. E foi aí que eu vi a coisa mais esquisita e bizarra que já apareceu para mim em toda a minha vida. Veja bem, um pinguim gigantesco e com formato arredondado. Ele era enorme! A altura era equivalente a uns 2 carros populares em pé, um em cima do outro, mais ou menos, só para vocês terem a noção de quão grande aquilo era. Ele estava lá, em pé, era meio translúcido, olhava para frente, deu 2 passos com aquele jeito característico de andar de pinguim e simplesmente desapareceu na nossa frente. Tudo isso durou uma fração de segundo. Foi muito rápido, mas o suficiente para a gente ver direitinho aquela coisona. Eu estava estática, petrificada, e nem sabia o que tinha acabado de ver. Eu tentava pensar em algo, mesmo com pouca idade, eu sabia que aquilo era impossível de acontecer. E para minha surpresa, do meu lado, meu priminho estava duro, estático também, olhando na mesma direção e com a boquinha aberta, com cara de susto. No mesmo minuto que eu olhei para o Daniel, nós dois com aquela cara de espanto, gritamos os dois juntos, aos berros, um mesmo nome. Vulgo! Gritávamos esse nome, os dois, juntos, assustados, chorando, e apontávamos para a direção que tínhamos visto aquela coisa. E eu perguntava para ele, você também viu?
E ele balançava a cabeça que sim e apontava o dedinho naquela direção, gritando: vulgo, vulgo! Grande! Se referindo, Gandhi, ele falava, né? Falando que o bicho era grande. Ele falava: vulgo, vulgo, Gandhi, bicho, bicho! E imitava com as mãozinhas o mesmo movimento que o pinguim fez, incluindo os 2 passos. Daniel, então com 3 anos, ainda não falava muito bem e nem sabia direito o que era um pinguim. E eu, com meus 6 anos, já falava muito bem e tinha um pouco mais de noção das coisas. Aquele nome vulgo estava bem claro na minha cabeça. E logo após isso, minha mãe, minha tia Suzy, mãe do Daniel, e a minha avó, que estavam logo atrás da gente, vieram ver o porquê estávamos fazendo aquela algazarra, chorando, gritando aquele nome e apontando para fora da janela. A gente até tentava explicar, mas claro que não conseguimos. Elas foram até a janela ver se viam o que era, mas não tinha mais nada lá. Minha avó até tentava entender o nome que estávamos falando e ela perguntava: vocês viram um vulto? É uma sombra? Foi isso? E novamente a gente falava, os 2 juntos, que não, que era o vulgo, vulgo. Ou seja, elas não entenderam nada, mas ficaram assustadas com a nossa reação e o medo que estávamos. Nos acalmaram e logo fomos almoçar. Ana, até hoje eu lembro dessa cena bem nítida para mim. Nunca me esqueci disso. Foi a primeira vez que eu vi algo sobrenatural e isso me marcou demais. Pensando em algo de hoje em dia que eu pudesse comparar, o pinguim gigante tinha o corpo arredondado, parecido com o personagem Bomb, do desenho Angry Birds, porém não era todo preto. A cabeça era de um pinguim comum e era muito alto. Ele era um pinguim normal, entre aspas, um pinguim normal, com os braços ao lado do corpo, andou igual um pinguim comum de verdade, né, como um pinguim faz, com a diferença que era um pouco redondo, lembrando o corpo do Bomb, do desenho, e era grande, muito grande. Só lembrando que no ano de 1988 ainda não existia o desenho Angry Birds, e eu não assistia nenhum outro desenho ou programa que tivesse pinguins. Não sei o que foi aquilo, só sei que eu não estava louca, pois o meu primo viu também. Morei naquela casa desde que eu nasci, até os meus 22 anos, quando me casei e me mudei de lá. Minha avó faleceu quando eu tinha 15 anos e minha mãe e meu pai ainda moram na mesma casa. Eu estou sempre lá para visitá-los e nunca mais vi essa coisa. Outras coisas estranhas aconteceram comigo enquanto eu morava lá, mas nada nem parecido com isso. Quanto ao meu primo, eu não o vejo desde os meus 15 anos, quando os meus avós faleceram. Sim, essa minha avó do relato e o meu avô, marido dela, morreram com um intervalo de 1 mês, um do outro. A diferença de morte dos 2. Perdi o contato com esse primo, pois ele tomou caminhos obscuros, com más companhias e uma vida de malandragem, se é que vocês me entendem. Ele acabou se afastando da família dele e da minha também. Até quando nos falamos pela última vez, eu com 15 e ele com 12 anos, eu perguntei desse fato, mas ele nunca se lembrou disso. Eu acho que por ser muito novinho, na época, ele acabou apagando da memória dele. Já maratonei todos os relatos do canal e não encontrei ninguém que tenha passado por algo parecido. Gostaria muito de ter uma explicação, mas eu acho que eu nunca vou ter. O que você acha, Ana? E se alguém tiver alguma opinião, eu gostaria de ler nos comentários. Ana, super obrigada por ler meu relato. Deixo para vocês todos um abraço bem apertado. Ana, Matheus, bebês rampiros e bichinhos, vocês são demais. Adoro vocês. Beijocas e fiquem com Deus. Um beijo para você. Muito obrigada. Cara, interessante, hein? Os 2 viram. Ele não lembra, mas eu também vi Papai Noel com outros primos e eles não lembram mais, só eu. Um ser de outra dimensão.
Cara, que coisa esquisita, um pinguim. Mas ele era um pinguim, tipo um pinguim, não de desenho, um pinguim normal, de bicho mesmo, de bicho. Só que arredondado, muito grande, em cima do telhado. Não faz sentido. Ele andou em cima do telhado, mas o tamanho dele ia ultrapassar o tamanho do telhado. Foi no telhado? Não, foi à esquerda do quartinho. Não. E esse nome que veio na cabeça dos dois, vulgo. Vulgo? O que é isso? Você já chegou a pesquisar o que poderia ser vulgo? Porque eles viram o pinguim e os dois assimilaram essa palavra na cabeça? Então, será que é um ser... Sei lá. Sei lá. Eu já vi relatos de pessoas que viram até desenho animado. Tipo, já viram o Pikachu, a Mônica andando, sabe? Mas esse daí não era nenhum personagem conhecido das crianças. Bom, deixem aí seus comentários, tá? Um relato médiozinho, tá? Não é longo. Mas é este daqui. Nunca faça um agrado para entidades dentro de casa. Eita! Começando. Olá, Ana, me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Acompanho o canal há um bom tempo e desde que comecei a assistir, virei fã e não parei nunca mais. Não perco um relato. Bom, já vou avisando para irem ao banheiro e preparar a pipoca, pois o relato é longo. É nada, não é longo não. O relato é longo e não tem nomes, pode ficar tranquila. Ok. Ana e Assombrados. Desde que me entendo por gente, eu vejo vultos, ouço vozes, sussurros, tenho sonhos premonitórios, enfim. Já tive muitas experiências. Eu e minha família somos espíritas, somos umbandistas. Desde os meus avós até tias e tios, mas quem pratica mesmo é só o meu pai, que já é médium há muitos anos, por sinal. E a minha madrinha, irmã do meu pai, que começou há uns 3 anos. Eu gosto muito de ir ao centro, por causa da energia boa de lá. Até parece que eu tô em outro mundo, se é que me entende. Gosto também de ir para conversar com os guias de luz e pedir conselhos sobre a minha vida. Mas não incorporo nem nada do tipo. Não sei se quero isso ainda. É um caso a se pensar. Mas vamos lá. Vamos ao paranormal. Bom, Ana, como eu disse, apenas o meu pai e a irmã dele praticam a religião, mas a minha mãe não. Porém, conhece muito bem as entidades dela, principalmente sua pombagira. Minha mãe a considera uma guardiã, uma amiga, pois ela a protege, deixa avisos em sonhos e a livra de muitas coisas. Até que um dia minha mãe resolveu fazer um agrado para a pombagira dela. Pegou uma champanhe e colocou em uma taça. Deixou em um pé de limão no fundo de casa, para agradecer a todos os livramentos, né? Aquilo nada mais era do que um agradecimento, apenas isso. Mas ela não imaginava que aquilo quase destruiria nossa família. A visão de vultos já era frequente. Ouvir vozes, pesadelos, noites mal dormidas. Isso não acontecia só comigo, mas com todos da casa. Brigas começaram a acontecer também, começaram a ser frequentes. Minha mãe e meu pai já não se suportavam mais. Eu também, que sou muito amiga da minha mãe, eu brigava com ela do nada e vice-versa. O clima era tenso. Oh, meu Deus do céu. Surge de 7 além, não é possível. O clima em casa era tenso, estava horrível e já estávamos desanimando de tudo. A gente não saía, a gente não fazia nada, só ficávamos dentro de casa. Parecia que tinha algo que não deixava a gente sair. E quando ficávamos um pouquinho sem brigar, alguma coisa parece que cutucava e tudo começava de novo. Até chegamos a pensar que alguém tinha feito alguma coisa para destruir a nossa família. Meu pai, como médium, pensou em abrir um trabalho aqui em casa com as suas entidades para saber o que estava acontecendo. Afinal, sempre fomos muito unidos. Alguma coisa estava errada.
Mas, Ana, abrir um trabalho em casa é muito perigoso. Mesmo com o meu pai sendo um médium experiente, é muito arriscado. Então ele deixou esse assunto para lá e disse que era melhor deixar para quando fôssemos passear na nossa cidade natal, pois o centro que o meu pai trabalha, que citei acima, não fica onde moramos e sim de onde viemos. Já estávamos saturados. A energia aqui em casa era horrível. Era fácil de sentir a presença de algo ruim aqui. Acho que até quem não é médium ia sentir de tão feio que estava o negócio. Enfim, chegou o dia de ir para nossa cidade. Chegamos lá, fizemos a mesma coisa de sempre, visitamos os parentes e, por último, fomos para o centro para saber se tinha algo ou não. E começaram os trabalhos. Na salinha estava eu, minha mãe e a minha bisa. Meu pai e meu avô estavam incorporados, já com os Exus de cada um. Não vou citar os nomes aqui. Ana do céu, quando eles começaram a falar o que estava causando aquilo ali, na hora caiu a ficha. Já estava tudo muito claro. O Exu do meu pai disse com essas palavras para minha mãe: Cabrita, você já tinha sido avisada, e não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes, mas não quis enxergar. O pior cego é aquele que não quer ver. Nunca faça oferenda, macumba ou sei lá, chame do jeito que quiser, para entidade, seja ela pombagira, capeta ou santo. A sua pombagira recebeu aquilo que você colocou na sua tarimba. Na linguagem deles, tarimba é casa. Mas você abriu um portal quando colocou aquilo lá. E não foi só ela que recebeu, não. Às vezes tinha outra pombagira lá, ou um espírito vagante. Mas coisa boa não parou por lá. Viu o que aconteceu? Foi para dentro da casa, com sede de sangue. Então, da próxima vez, faça fora da sua tarimba, em lugar que você não vai passar de novo. Meu Deus, agora estava explicado. Tinha algo se alimentando das nossas brigas, dos nossos choros, da nossa raiva. Ele também pediu para quebrar aquela taça e jogar fora e dar um banho de sal na casa, que tudo ia melhorar. E como melhorou, Ana? Graças a Deus, esqueci de contar que isso aconteceu no finalzinho de 2019. Relato quentinho. Mas está aí o meu relato, com o meu conselho também. Obrigada, Ana, por essa oportunidade de contar o meu relato a você e aos assombrados. Fica com Deus, um beijão. Um beijo para você, muito obrigada por compartilhar essa experiência. Ai, gente, então peraí, não é nem assim, tipo dentro de casa, literalmente, no quarto, na sala, na cozinha. Tipo dentro de casa, dentro do terreno da sua casa, porque ela colocou a taça com champanhe debaixo de um limoeiro no quintal. Tipo fora, mas dentro do terreno da propriedade. Não pode? Não? Mas aí, isso aí, a gente pode levar isso só pro lado da oferenda pra entidade, pra esse tipo de entidade, ou qualquer oferenda, por exemplo, uma maçã ou gnomo, uma vela, algum santo, sei lá, que ele tá falando aqui, ó. Nunca faça oferenda, macumba ou sei lá, chame do jeito que quiser pra entidade, seja ela pombagira, capeta ou santo. Porque você não sabe quem é que tá passando ali pra pegar. Você não tem certeza. Tipo, por exemplo, eu fiz a simpatia, fiz um pedido pra Santo Antônio, pus aqui. Mas você não sabe se é Santo Antônio que atendeu o seu pedido. Pode ter sido qualquer outro, ou sei lá, que vai querer dar uma zoada em você, é isso? Como que a gente faz, então? Não tem certeza. Tem que fazer em outro lugar. Porque se atrair coisa, vai ficar lá. E você não vai passar de novo. Meu Deus, vê que, né? Cada vez que você quiser fazer uma oferenda, você tem que achar um lugar novo. Não sei, digam aí vocês que me conhecem, mas esse foi o recado que o Exu deu pra ela. E parece que tava correto isso. Agora, não sei se foi no caso dela, o que aconteceu. Quem souber aí, explica pra gente. Já ouvi dizer que não se pode acender velas dentro de casa, mas aí no quintal.
Mas eu não sei também agora no quintal. Sabe, vela para os espíritos, para você... quando você vai... Ou vela pro anjo da guarda, que seja... É por isso também você pode atrair outras coisas que você não está desejando. Às vezes o que você atrai não é exatamente aquilo que você está querendo. Por isso tem que se tomar muito cuidado, né? Meu Deus, gente, eu não consigo pegar esse fulano. Também desliguei o negócio? Agora está a postos. Deixa eu dar um beijinho em vocês. Vamos ver. Minha avó foi uma maledite. E a voz. Olá, Ana. Olá, assombrados. Meu nome é Fulano, mas pode me chamar de Fulano. O relato que contarei aqui não aconteceu de fato comigo, mas sim com a minha mãe, e eu presenciei. Todos os nomes do relato estão trocados. Bom, Ana, quando a minha avó era viva, ela era uma pessoa muito ruim. Tipo, ruim mesmo. Ao ponto de negar até água para as pessoas. Minha mãe, que aqui vou chamar de Renata, sofreu muito nas mãos da própria mãe quando era criança. Ela apanhava sem motivo, apenas por prazeres da minha avó que batia nela por bater mesmo, sem nenhuma justificativa. Ana, a família da minha mãe era composta por ela, mais 3 tios meus e uma tia minha, né? Desses 3 tios, 2 já são falecidos, mas isso é outro relato que eu posso contar outro dia, já que é uma coisa sobrenatural também. Bom, Ana, minha mãe viveu até os 17 anos com a minha avó, quando se casou com meu pai e eu nasci. Antes disso, ela já tinha outros 2 filhos que são os meus irmãos, Júlia e Fernando. Eu vim ao mundo muito fraco e sem saúde, e quase morri diversas vezes. Só estou vivo porque alguém lá em cima gosta muito de mim. Enfim, minha avó nunca gostou de mim. Eu lembro de uma vez, quando eu tinha 4 anos, a minha avó comprou ovos de Páscoa e deu para todos da minha casa, menos para mim. Ela comeu o meu ovo de Páscoa escondido para não me dar. Gente, ela negou comida a uma criança de 4 anos. Meu avô, muito atencioso como era, comprou um ovo e me deu, para que eu não passasse vontade. Minha avó ficou furiosa e fez um trabalho. Gente, ela não era muito bem das ideias, porque não é possível. A minha avó ficou furiosa com isso e fez um trabalho para matar meu avô. Sim, ela fez um trabalho, porque ele deu ovo de Páscoa para criança, para o neto. Passou 3 meses e o meu avô adoeceu. Ele teve chagas e problemas no pulmão. Ana, meu avô fumava e bebia a vida toda. E sempre teve uma saúde perfeita. Mais ou menos, né? Meu avô, infelizmente, aparentemente, mas nunca é perfeita para quem fuma e bebe a vida toda. Meu avô, infelizmente, faleceu logo depois Infelizmente, ele faleceu logo depois desse tempo que ele ficou doente. E na autópsia foi constatado que o coração dele estava inchado, mas não foi dito como isso aconteceu. Se for por a doença de Chagas, o coração realmente ele fica inchado. Era como se simplesmente o coração dele inchou e matou. Não, se ele teve Chagas, então o coração incha por conta disso. Bom, Ana, eu me lembro até hoje, a minha avó... eu me lembro até hoje, a minha avó ria do meu avô no caixão, como se ela estivesse se vangloriando de ter matado ele. Passaram-se anos e a minha avó ficou doente, muito debilitada e fraca. Não conseguia nem beber, nem comer, muito menos andar. Minha mãe sempre ajudava, dava banho, dava comida quando ela conseguia comer e cuidava dela. E mesmo assim, ela xingava e maltratava minha mãe. Ana, ela sentia muita sede, já que não podia beber água e nem conseguia. Uma vez chamamos um pastor para orar por ela, pedindo para que ela melhorasse daquela situação.
Apesar dela ser ruim, a gente não queria a morte dela, né? Ana, o pastor revelou que a sede que ela sentia não era desse mundo, da água desse mundo. Passaram-se 3 semanas e a minha avó já não conseguia mais nem falar, nem mesmo respirar direito. E no seu leito de morte, ela pediu perdão a todos. Ela não conseguia falar, mas com o pouco de forças que lhe restava, ela chamou a gente com a mão e olhou no fundo dos olhos de cada um. Lembro-me que quando chegou a minha vez, ela olhou nos meus olhos e sorriu. Ali eu entendi que ela estava pedindo perdão e eu a perdoei de coração. Naquele mesmo dia, ela foi às pressas ao hospital, já que estava sendo cuidada em casa, né? E naquele dia ela faleceu. Teve falência múltipla dos órgãos. Ela morreu com fome e com sede. Ela negou comida e bebida para muitas pessoas. E no final da vida, ela não teve o que comer nem beber. Na verdade, ela não podia comer nem beber. Na autópsia, o coração dela estava inchado, igual a do meu avô. Ana, tudo que você faz aqui volta para você, independente se é algo bom ou ruim. Eu acredito que ela esteja em um lugar bom, já que ela se arrependeu de seus pecados antes de morrer, né? Obrigado, Ana, por ler meu relato. Desculpa se ficou grande, eu tentei resumir o máximo que pude. Um beijo para você e para sua família, que Deus ilumine todos vocês e que muitas bênçãos do nosso Pai Oxalá recaia sobre você. Eu sou um bandista. Um beijo para você, muito obrigada. Gente, olha, você acha que isso são coincidências da vida? A pessoa negava água, não dava água, negava comida, deixou de dar um ovo de Páscoa pro neto de 4 anos, comer tudo escondido e brigou com, sabe? E aí no fim da vida você não poder comer nem beber nada, ficar com fome, com sede porque não conseguia. Eita, Laia. Beleza, pessoal, vamos ler mais um relato. Vulto doppelganger. Mas como? Se é um vulto, como sabe que é um doppelganger? Vamos ver. Olá, Ana e assombrados. Passei por isso agora há pouco. E como é raro ter relatos meus, eu não queria perder a chance. Não haverá nomes. Ok, relato agora do dia 25 de março. Estava eu esperando a visita de um amigo meu no portão da minha casa. Normalmente ele sai do trabalho às 6 da tarde, faz ali os seus afazeres, pois mora sozinho, e então, vez ou outra, conversamos na calçada da minha casa. E sim, os beijinhos são trocados aqui e ali, pois eu não sou boba e tá difícil encontrar alguém realmente legal. Nessa noite, especificamente dia 25 de março de 2022, foi o dia que o chamei para uma visita. E ele, super simpático, me mandou mensagem avisando que só iria trocar de roupa e já estava a caminho. O avisei, como sempre. Mande mensagem quando estiver próximo ao portão, que eu lhe espero ali. Ele recebeu a mensagem, mas não respondeu. Eu então fui fazendo outras coisas e, acabando por me distrair, vejo que já havia se passado uns 45 minutos, ou um pouco mais. E já havia passado os 45 minutos, ou até um pouco mais que a minha mensagem, que eu tinha mandado aquela mensagem, né? E da casa dele até a minha, dá exatamente esse tempo. E dando uma corridinha, dá uns 30 minutos de lá aqui. Então, fui até o portão com meu celular nas mãos e fiquei assim com o corpo meio para fora, vendo a rua vazia, mas então vejo ao longe o rapaz vestido todo de preto dos pés à cabeça, exceto um tênis com detalhes vermelhos, como na primeira vez que nos vimos. Aí eu abri um sorriso e abaixei o celular, cruzando os braços e esperando ele vir até mim. Estávamos relativamente perto. Ele passava por uma parte da calçada que tinha uma extensão de breu.
causada pela placa de uma loja que tomava todo aquele trajeto, nublando um pouco ali o seu rosto. Mas o poste do outro lado da rua iluminava os seus passos, mostrando claramente pouco acima de seus joelhos, até pouco acima dos joelhos. Por isso me atentei ao detalhe do tênis e lembro de ver sua mão com anéis paralela ao seu corpo assim. Mas de repente meu celular avisou que tinha recebido uma mensagem de WhatsApp dele, né? Chegou uma mensagem dele no meu celular. Aí eu olhei para baixo sem responder, pois se eu via, ele também conseguiria me... olhei para baixo, mas não respondi a mensagem, porque se eu estava vendo que ele estava chegando, ele também estava me vendo ali parada, né? Mas aí ele mandou a seguinte mensagem: estou a caminho, logo chego aí. Aí eu ri, por mesmo estando ali na mesma calçada já, ele ia me mandar mensagem que já estava chegando, tipo, eu estou vendo que você está chegando, né? E aí uns 10 segundos depois eu voltei a olhar para frente eu voltei a olhar para frente com uma cara de fala sério, né? Tipo, eu tô vendo que você tá chegando. E rindo por gastar os seus 3G. E rindo por gastar o 3G à toa. Se estávamos longe, assim, apenas alguns passos de distância um do outro. Mas aí veio o susto, pois o rapaz, ou o fulano que eu estava esperando, tinha simplesmente sumido. Literalmente, olha, impossível, pois a rua é reta. Ou ele passaria por mim, ou daria as costas e eu o veria ainda lá na frente. E bem depois de onde a iluminação no poste não iluminava bem. Mas teria outro mostrando o final do bairro, um outro poste. Achei isso tudo muito estranho. Eu até ri, logo respondendo por áudio, pois não estava acreditando. E aí eu entrei em casa novamente. Eu disse: cara, eu acabei de te ver caminhando aqui na rua. Suas roupas, seu tênis, tudo igual a você no dia tal. E então o menino sumiu, né? Escrevi isso pra ele. E aí ele respondeu: eu tô com camisa de basquete amarela, acabei de passar pelo ponto tal, logo eu tô aí. Bom, voltei lá pra fora e depois de um tempo deixei o celular dentro de casa. E dessa vez ele passava um pouco à frente do local onde eu vi aquele vulto. E realmente a blusa dele amarela chamava bastante atenção, até mesmo se tivesse no escuro. Ele chegou e eu ri do rosto dele meio sem jeito e bobo, falando com ele e disse assim pra ele: ai, agora sim é você, né? Bom, ele me perguntou o que tinha acontecido e na rua expliquei com detalhes que eu estava parada ali e ao longe um rapaz com as roupas dele vinha caminhando ao meu encontro, mas quando abaixei a cabeça para ler a mensagem e ergui de novo, ele não estava mais lá. O que seria humanamente impossível, já que mesmo se ele voasse, ainda assim, pela iluminação, não dava. Eu iria vê-lo, eu ia conseguir vê-lo no céu, digamos assim. E o tênis dele era bem específico. Então, para uma cidade pequena, onde todo mundo segue sempre aquela tendência, esse tênis dele iria se destacar. O menino ficou imóvel quando eu contei isso. Ele falou que eu estava querendo assustá-lo, pois ele tinha medo dessas coisas. E eu, seguindo aos poucos a vertente da bruxaria ainda, nunca brincaria com uma coisa dessas. No fim, ficamos na calçada, olhando no rosto um do outro, enquanto tentava tranquilizá-lo. Trocamos um beijo e eu entrei, para ele não demorar a ir embora, né? E não tomar o caminho contrário, que era assim mais perigoso do que ele vinha. Para ele não ficar com medo, acho que querer ir por outro lugar, é isso. É isso, Ana. Boa noite, que Deus abençoe vocês. Até agora eu tô tentando entender o que eu vi. Você não conseguia ver o rosto, o jeito de andar, tudo. Certeza que era ele. Sumiu. Ele não poderia ter pulado um muro, alguma coisa assim?
nesse momento. Ela diz, o negócio do tênis também, não sei que tênis que era, mas às vezes é aqueles bem assim, né? Que realmente numa cidade pequena você fala, poucos que teriam justo esse tênis. As roupas você também identificou que ele tinha realmente essas roupas? Ou não, só era um negócio tudo escuro, não dava para identificar, só achava que eram roupas pretas. Mas você chegou a ver anéis no dedo. Então ele estava próximo o suficiente para notar que tinha anéis. E ele realmente usava anéis assim nos dedos? Ou não? Porque eu fico pensando, será que era? Não era como não viu direito o rosto? Ou, numa outra dimensão, ele estava vindo com aquela roupa, né? Mas nessa ele estava com outra. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.